Em nome de Jesus. Hoje pude ter a oportunidade de ver pessoas que vieram de outra cidade, a Eliette, a sua irmã, e foi praticamente uma das primeiras famílias que nós tivemos aqui na igreja. Quando nós iniciamos a igreja aqui, nós viemos de São Paulo, e poder revê-la, meu Deus, isso é muito bom. E acompanhou o início da nossa trajetória, e hoje podendo ter a oportunidade de estar conosco novamente. Foi embora, mas agora retornou. E glória a Deus por isso. Levanta aí, Eliette, para que eles conheçam você. Olha lá. Elas estavam conosco desde o início da igreja. Glória a Deus. Obrigado. Queridos, se coloquem de pé. Abra a palavra de Deus comigo no livro de Lucas, no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Lucas capítulo 14, no versículo 12. Quantos acharam, diga amém. Quem não achou, diga espere um pouco. Estou escutando folhas. Podemos ler? E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres uma janta a uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. Versículo 14: e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas a recompensado será na ressurreição dos justos. Versículo 15: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer o pão do reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde aqui, já tudo está preparado. Versículo 18: e todos a uma começaram a excusar-se. Isso aqui é se desculpar, se perdoar. Amém? Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que hajas por desculpa. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusato. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito isso como mandastes, ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Amém? Pode se sentar. Queridos, aqui existem 2 parábolas, mas antes disso iniciou-se também uma parábola que trata uma questão de uma cura de um homem que estava, quando você vê na Bíblia, ela expressa uma outra palavra, mas a doença que ele tinha era barriga d'água. E havia-se um grande questionamento pela questão social e pela questão
mais de aparência, de se demonstrar daquilo que estava acontecendo, ou então que poderia acontecer do sábado, porque Jesus também foi questionado por essa questão quando curou esse homem no sábado. Ou seja, a partir dessa cura que Jesus ele curou, e era um homem que tinha uma vida de torta daquilo que a lei estava tentando ensinar, mas nós entendemos, queridos, que Jesus veio para isso, que Jesus veio para aleijados, coxos, paralíticos, pessoas passando grandes situações adversas, difíceis, porque a partir dessa situação, desse todo questionamento, Jesus ele começa a expressar duas palavras, e eu iniciei essa primeira parábola no final delas, dizendo que Jesus começou a expressar a questão de que nós deveríamos não viver uma vida de aparência e se ajuntar com pessoas ricas, com pessoas que talvez o seu sustento era o dinheiro, mas tinha-se já a sua certa estrutura e já não sentia a necessidade de Cristo. E Jesus ele expressou essa parábola não rejeitando as pessoas que são ricas, porque em nome de Jesus eu quero ser rico, mas a questão que Jesus ele expressou é que era o coração das pessoas estavam voltado a uma vida somente de aparência, mas não uma vida voltada de fato a se render àquilo que Cristo estava tentando ensinar. E ele disse assim: olha, quando você fizer uma janta, quando você fizer uma festa, você não convida as pessoas de aparência fina, mas que você convide as pessoas que estão aí na rua, que têm uma vida humilde, que estão passando necessidades, que talvez não tenham a mesma condição de vida que você está tendo. Ou seja, queridos, quando a gente olha na nossa sociedade, nós observamos muito rápido essa diferença de sociedade, essa diferença de classes A, B e C, e nós compreendemos. E é uma das coisas que eu estava questionando essa semana sobre a questão de governo. O Lula vem ganhando há tanto tempo e hoje ele explodiu o Brasil. A partir disso veio a Dilma e se encontrou hoje aonde nós estamos no Brasil. Mas o que ele fez? Ele teve uma estratégia. Eu preciso ajudar, que é a maior quantidade de pessoas humildes. E através disso ele começou a promover para essas pessoas e com isso ele ganhou seus eleitores. Mas o que a Bíblia também, queridos, está querendo nos dizer é que todos devem caminhar numa mesma condição. É que todos devem andar numa mesma condição. E talvez por essa questão de classes e divisões que nós fazemos, que nós observamos aí fora, às vezes a gente tem até medo de se misturar. Mas o próprio Cristo, gente, rejeitou doutores da lei, fariseus, que na época fariseus eram muito ricos, porque as pessoas entendiam da lei, e naquela época quem entendia da lei tinha-se o poder sobre as suas mãos e tinha grandes oportunidades de alcançar cargos de governos e de situações muito grandes. Então, ou seja, eles montavam somente os seus grupos e não se misturavam com outros. Mas Jesus ele veio na terra para se demonstrar como humilde, nasceu-se de uma família humilde, gerou de uma família humilde, começou a conviver com pessoas humildes, porque ele começou a entender, queridos, que as pessoas não tinham amor naquilo que era material. As pessoas mais fáceis de ser evangelizada são as pessoas que talvez não tenham um poder aquisitivo muito alto. Era isso que Jesus estava querendo ensinar, sabe por quê? Porque seria muito fácil, eles não tinham amor em outras coisas, para ter amor em Cristo, era mais fácil. Só que hoje às vezes a gente enxerga uma inversão de valores muito grande na sociedade. E por outro lado também nós observamos uma junção que ambas as classes estão hoje também servindo a Cristo. Mas o que Cristo está tentando nos ensinar, queridos, que nós precisamos ser uma igreja, que tudo aquilo que nós fizemos, nós não devemos pensar somente nas pessoas que nós temos de convívio, nas pessoas que nós amamos, nas pessoas que, de certa forma, são ambientes
apropriado para essas pessoas, e por esse motivo nós vamos então enquadrar essas pessoas junto conosco. Querido, Jesus está nos ensinando nessa noite que nós precisamos quebrar isso. Que todo mundo, desde o mais rico até o mais pobre, desde o mais novo até o mais velho, nós precisamos, queridos, em tudo que nós fizermos, ser uma igreja que doa, sermos uma igreja que façamos, sermos uma igreja que nós damos primeiro do que receber alguma coisa, sermos uma igreja que nós amamos, e tudo aquilo que nós fizermos, nós não pensaremos somente em volta de nós, mas nós vamos fazer para que outras pessoas também se alimentem. Um exemplo disso é o Evangelho, queridos. Se nós entendemos que o Evangelho é bom, que o Evangelho é agradável, que ele é suave a cada um de nós, então por que nós não dividirmos com outras pessoas? Se nós entendemos uma direção tão boa, então vamos tratar isso não só com comida, não só de classe social, de se envolver com outras classes e se doar, mas de nós fazermos isso com a palavra. Não vamos voltar isso para alimento, vamos voltar para a palavra, que é o pão da vida, que é o alimento que, na primeira instância, ele não pode saciar, mas ele constrói dentro de nós a nossa eternidade. Amém, igreja? Então por que então nós não possamos aprender e façamos isso então com a palavra, de ensinar as outras pessoas? De não importa a classe social que eu convivo, que eu posso subir ou eu posso descer, eu serei o mesmo, porque Cristo formou a minha vida, e a partir disso eu levar o Evangelho para todas as pessoas. Você já imaginou se nós fizermos isso? Você imaginou se nós separássemos um período somente da nossa vida, para que a gente, não só, porque a visão, queridos, que nós temos de Evangelho, é somente ir para aqueles que estão necessitados de bens materiais. Mas o Evangelho não é isso. O que Jesus está nos ensinando é que nós devemos fazer isso com todos. Quantas pessoas com poder aquisitivo tão alto e não conhecem a Cristo, são tão ricos materialmente, mas dentro de si estão pobres. Nós precisamos adquirir, igreja, uma grande responsabilidade de evangelização, de um evangelho de continuidade, de um evangelho que eu recebo e de um evangelho que eu também dou, que eu ofereço, que eu faço isso com todos. E Jesus, ele demonstra nessa palavra. Se nós então nos reunimos, e quando a Bíblia diz que quando estiver 2 pessoas ou mais, ali a minha presença está, e quando a Bíblia diz que o Espírito Santo está dentro de nós, então não importa onde nós colocarmos a planta dos pés, nós podemos oferecer esse Cristo que está dentro de nós. Amém, igreja? Fala para a pessoa que está do seu lado: está dentro de você. Então ofereça, fala para ele, ofereça. Então todas as vezes que você se ajuntar, mas aí houve uma grande decepção nessa história, que algumas pessoas que talvez viviam de aparência, Jesus ele expressa nessa parábola, dizendo que ele fez um convite a muitas pessoas, e essas pessoas, talvez de mais importância, a primeira disse assim: olha, eu tenho um compromisso, eu comprei uma terra, e eu preciso olhar essa terra. Jesus diz nessa parábola que esse homem se indignou. E ele disse: olha, me perdoa, me desculpe, mas eu tenho que sair. Segundo plano, o outro disse assim: eu comprei uns bois, e eu preciso ir acompanhar eles. Então me desculpe, me perdoa. Eu vou sair e vou acompanhar os meus bois. O terceiro: eu acabei de casar, e agora eu não posso. Queridos, são 3 exemplos que talvez a gente se ocupa com tantas coisas e nós esquecemos de priorizar a Cristo e colocamos outras coisas como prioridades na nossa vida. 3 homens que Jesus expressa em uma parábola, que as pessoas estão priorizando tanto outras coisas e esquecendo outras. Estão colocando como centro da sua vida e estão deixando outras. E aí, queridos, eu pergunto: como que as coisas darão continuidade? Como que nós daremos continuidade nesse evangelho se a nossa ocupação tem sido outras coisas?
Eu já ministrei uma palavra semelhante a esta. E eu aprendi, igreja, que quando Deus ele torna a dizer para nós a mesma palavra, isso significa que nós não entendemos ainda. Isso significa que nós não absorvemos essa palavra. Isso significa que nós não demos continuidade nessa palavra. Toda a palavra que nós recebemos, nós temos que gerar ela dentro de nós. E quando nós saímos da porta para fora da igreja, nós vamos sair de lá, gente, querendo virar de ponta cabeça para fazer o negócio acontecer. Só que às vezes não é isso que acontece. A igreja nessa geração, gente, ela precisa se despertar. A Bíblia ela fala sobre questões de terremotos, de sinais. Olha o que tem acontecido nos Estados Unidos, no Texas, Orlando. Olha o que tem acontecido nas cidades, sendo devastadas por terremotos, por tanta água, as casas sendo levadas, as pessoas entrando em desespero, porque não tem aonde ficar quando vem, querendo vir para o Brasil. E o pastor Irineu Grubert, onde eu vou participar do seminário dele em novembro, lá em Balneário Camboriú, ele estava em Orlando, ele, a Heloísa Rosa, que é nora dele, eles vieram antes. E aí na hora eu mandei mensagem para ele, falei, pastor, o senhor está em Orlando ainda? Porque ele tem casa em Orlando. Ele falou, não pastor, eu já estou aqui em Balneário Camboriú, já estou no Brasil, estou tranquilo. Porque olha as desgraças que vem acontecendo. Você sabe o que isso vem me despertando, igreja? Que às vezes nós estamos perdendo tanto tempo com outras coisas, estamos deixando de fazer aquilo que é eterno para as nossas vidas e levar também a eternidade para outras pessoas. Nós estamos tanto colocando no centro outras coisas, que nós deixamos de fazer aquilo que Cristo nos chamou, que é a obrigação nossa. Eu já disse isso e torno a dizer para vocês, discípulo não é só aquele que é chamado para pregar o evangelho, mas discípulo é todo aquele que se coloca disponível para propagar o evangelho, e não importa se você tem um microfone ou não. Amém, igreja? Fala assim, essa é a sua responsabilidade. Fala para a pessoa que está do seu lado. A sua responsabilidade é no mínimo de pregar o evangelho, é de falar do Cristo que você conhece. E às vezes a gente se acostuma com esse ambiente. Ah, vamos à igreja, vamos à casa do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, nós precisamos aprender que a igreja somos nós. Nós precisamos compreender dentro de nós que a igreja somos nós. Então isso significa que nós levamos a igreja para onde nós quisermos. Amém, igreja? Então, onde quer que você vá, fale. Olha o que está acontecendo em volta do Brasil. Olha quanta desgraça vem acontecendo. Aconteceu essa semana passada agora um acidente de caminhão. De um homem que, se eu não me engano, tinha 4 filhos. Eu passei cedo indo trabalhar, sexta-feira, indo para Chapadão do Céu. E quando eu passei do lado, vi aquele caminhão naquela condição. Meu coração gelou. E eu disse, Deus, será que está vivo ou será que está morto? Aí durante o caminho, até eu chegar na cidade, o Espírito Santo falou no meu coração, será que ele me aceitou ou não me aceitou? Será que ele deu tempo de conhecer a Cristo ou será que ele não deu tempo? Você observa, gente, que às vezes a nossa vida pode estar a 1 minuto de vida somente. Você observa que talvez amanhã nós não podemos estar mais vivos. Para onde nós vamos? Para onde iremos? Como tem a música, se só tu tens palavras de vida eterna. O que nós estamos fazendo, queridos, com o nosso tempo? O quanto nós estamos nos preocupando com aquilo que é eterno e deixando, talvez, de se preocupar com aquilo que é passageiro. Nós não sabemos para onde nós vamos. Nós não sabemos se nós estamos em Cristo, igreja. Se nós estamos investindo o nosso tempo em Cristo, nós temos a certeza para onde nós vamos. Amém, igreja? Então você observa que 3 homens se negando a estar naquela festa. Jesus fala que esse homem nessa parábola pede para um dos seus servos, diz assim, olha, vai em todas as ruas, busque pessoas, coxos, paralíticos, cego, mudo, surdo, quem quer que seja, que talvez essas pessoas vão se interessar por mim, vão se interessar, estar junto comigo nessa ceia. Queridos, se essa for somente a condição para mim estar no Senhor,
então, queridos, que eu esteja. Então, somente que nós temos que pregar o Evangelho de uma forma para coxos, cegos, mudos e surdos, para que eles entendam. E nós, igreja, que enxergamos, que ouvimos, que raciocinamos, que pensamos, que sonhamos, que andamos aonde quer que nós vamos, que nós fazemos o que nós quisermos da nossa vida, nós trabalhamos, nós temos a nossa família. Será que esse exemplo tem que passar para nós como igreja? De sentir a necessidade de uma parábola dizendo, olha, eles estão sadios, eles não me querem. Eles querem a riqueza, eles se importam com outras coisas, eles priorizam outras coisas. Então vai em busca daqueles que me querem de verdade. Queridos, eu não quero chegar numa situação de cego, mudo, surdo, ou então no leito de morte, para que eu venha reconhecer e priorizar a Cristo na minha vida. A Bíblia diz, queridos, em João no capítulo 5, no versículo 1, a história de um coxo que há 38 anos ficou em volta de um tanque chamado Betesda. 38 anos, gente. Você tem noção disso? Um período de 38 anos. Um homem coxo, esperando com que as águas se agitem, esperando que um período esporádico que descia um anjo, e ele agitava essas águas, e a partir dessa agitação, havia-se uma competição. Porque não era só ele que estava ali há 38 anos. Mas eram muitas pessoas. Por quê? Porque quando o anjo descia, as águas se agitavam. Qualquer que entrava dentro daquele tanque de Betesda, saía de lá curado. Saía de lá transformado de qualquer situação que ele se encontrava. Mas aí você imagina um coxo que não tinha o seu movimento da cintura para baixo, não sentia, não tinha força, não sabia o que fazer e não encontrou, igreja. Quando eu leio essa palavra, o grande questionamento que eu tenho é: será que não tinha um infeliz? A Bíblia diz que quando Jesus dá ordem, até o diabo, será que não tinha então um endemoniado lá para pegar aquele coxo e jogar dentro do tanque? Será que não tinha um filho de Cristo que conhece a Cristo, que pegasse ele ali e colocasse dentro daquele tanque, e no momento que ele entrar dentro daquele tanque, ele sair daquelas águas já curado, andando normalmente? Queridos, isso traz um grande questionamento no meu coração. É que quantas pessoas aí fora têm passado grandes necessidades, e nós não estamos sendo essas pessoas que estamos pegando esse coxo e colocando dentro do tanque. Talvez, queridos, não vai haver essa situação de nós pegarmos uma pessoa no colo, mas a mesma expressão e o mesmo exemplo que nós podemos usar de pegar uma pessoa e colocar num tanque, é a gente levar a nossa palavra de Cristo para as outras pessoas, e quando eles aceitarem a Cristo, a cura virá. Amém, igreja? Amém? E queridos, aí Jesus aparece de novo, né? Todas as vezes. Ninguém fazia nada, tanto tempo. O maior questionamento é que aquele beleza também não conhecia Cristo. Por quê? Porque quando Jesus se aproximou dele, ele disse assim, Jesus perguntou para ele: você quer andar? Você quer voltar à sua vida normal? Ele disse assim, mas não tem ninguém que ponha eu dentro do tanque. Não conhece a Cristo. Não tem ninguém que pega eu no colo e coloca. Aí Jesus torna a dizer de novo: você quer andar? Ele disse, eu quero. Pegou na mão dele, então, e anda. Quando você lê o restante da história, você observa que muitas pessoas se questionaram. Por quê? Estavam visando somente aquilo que eles estavam enxergando. Sabe por quê? O questionamento deles era o seguinte: por que ele está andando? Ele passou 38 anos para entrar dentro de um tanque e nunca entrou, e agora ele está andando? Será que ele conseguiu entrar? Mas não, outro havia entrado primeiro com ele. Olha o questionamento que as pessoas têm o visual.
As pessoas às vezes querem enxergar para ter certeza que Cristo está vivo. Mas a fé é por aquilo que nós não enxergamos. A fé é por aquilo que não é visível. Mas com a nossa fé nós trazemos a existência sobrenatural. E eles não entendiam também que Cristo havia se manifestado, que Cristo havia encontrado aquele homem. Então o questionamento era só de material. Talvez é essa geração que a gente também vive. A gente está vivendo por aquilo que é material. A gente está vivendo por aquilo que nós enxergamos. E às vezes porque nós não estamos fazendo alguma coisa, acha que não vai acontecer nada. Queridos, tudo que nós declaramos no nome de Jesus, e a partir disso for permissão dele, pode se trazer à existência. Uma coisa que eu quero despertar vocês nessa noite, gente, é que nós devemos ser Jesus Cristo, estar com ele face a face, sermos direcionados pelo Espírito Santo, que é o Consolador, e não importa onde nós vamos encontrar coxos, paralíticos, cego, mudo e surdo, que talvez não é uma deficiência física, mas é uma deficiência, queridos, espiritual, das pessoas estarem cegas, das pessoas estarem surdas, das pessoas estarem mudas, das pessoas não estarem conseguindo andar porque estão sem direção. O que as pessoas precisam nessa geração é de Cristo, mas Cristo precisa ser levado para essas pessoas através de nós, igreja. Fala para a pessoa que está do seu lado, é a nossa responsabilidade. Fala, não adianta fugir, é nosso dever. Amém, igreja? É o nosso dever levar Cristo. A outra situação, queridos, está em Lucas, no capítulo 18, no versículo 35. A história do cego Bartimeu, que todo mundo conhece. A grande maioria conhece. É uma história, queridos, de um homem que escutou, ouviu falar que Jesus iria passar por aonde ele estava, pelo caminho onde ele estava, com uma grande multidão. Começou-se muito barulho, e ele perguntou para uma pessoa que estava do lado dele: o que está acontecendo? Disse assim: é Jesus vindo com uma grande multidão. Diferente do tanque de Betesda, que não conhecia Cristo, mas se confrontou, mas depois recebeu a cura. Ele conhecia. Sabe por que ele conhecia? Porque quando ele ouviu que a multidão estava próxima, ele começou a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E cada vez que ele ouvia que a multidão estava mais próxima, ele gritava mais alto. Só que aí tinha uns demoniados, infeliz, que em vez de ajudar, chegou nele e disse: cala a boca, ô cego absurdo, cego barulhento, calma aí, Jesus está passando com a multidão, ele não vai te ouvir não. E cada vez ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E o povo dizia: fica quieto, cego, você está aí há tanto tempo. Às vezes, queridos, nós precisamos ser despertados para Cristo começar a dar continuidade naquilo que Ele já confiou nas tuas mãos. Nós precisamos ser gerados dentro de nós e temos um encontro com Cristo todos os dias da nossa vida, para que a gente se desperte e dê continuidade nesse evangelho. Será que para que eu encontre de novo é eu gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim? Então faça. Então grite. Faz que nem eu, às vezes sai de carro, abre o vidro e sai gritando nem doido. Aí a soja me escuta, o algodão me escuta, o milho me escuta. E sai gritando que às vezes eu faço isso. Mas não que isso, queridos, existem formas. Uma coisa que eu orei para os jovens aqui ontem é que eles se despertem e conheçam a Cristo por quem eles são. Às vezes tem uma meninada que anda de aba reta, bermudão, e anda chacoalhando assim, ó, que não humano. É assim que Cristo vai salvar ele e vai formar ele para que outros manos também se salvem. É isso que a igreja precisa entender. Eu não tenho que me moldar igual o pastor. Tem que andar de terno e gravata. Se bem que eu ando de calça jeans e camisa para fora. Eu tenho que andar igual fulano. Eu tenho que andar igual ciclano. Eu tenho que adotar um estilo de vida para que eu faça algo para Cristo. Queridos, sirva a Cristo quem você é.
Amém? Diga para você mesmo: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E desse jeito nós vamos servir a Cristo. Amém, igreja? Não deixa ninguém te impedir. Não deixa ninguém mudar quem você é, mas mude por Cristo, faça por Cristo, conheça a Cristo. Pela terceira vez ele gritou: Filho de Davi. Aí já não era mais as pessoas tentando dizer para ele assim: olha, fica quieto, essa multidão toda aí, Jesus não vai conseguir te ouvir não. E queridos, o maravilhoso que a gente vê nessa história, quando nós servimos a Cristo com santidade, não importa a quantidade de pessoas que está à nossa volta, quando nós clamarmos, Jesus Cristo vai nos ouvir. Quando nós temos uma vida com Cristo de seriedade, não importa a situação, quando nós mencionarmos uma palavra, Cristo estará pronto a cumprir essa palavra. Você sabe o que eu mais gosto que Cristo me usa? É quando Jesus fala assim: profetiza. É que nem Ezequiel, né? No vale de ossos secos. Profetiza esse monte de osso nesse vale. E aí, queridos, começou-se a levantar um exército. Cristo quer encontrar na sua igreja pessoas que se colocam disponível a fazer aquilo que Ele vai depositar em nós. Que de fato nós possamos conservar Cristo dentro de nós. Ele andar conosco, não importa onde a gente vá. E quando alguém tentar nos impedir, quando as situações tentar nos impedir, quando a circunstância tentar nos impedir, nós vamos continuar clamando. E Jesus Cristo vai parar a multidão e vai olhar para mim e para você e dizer assim: o que queres que eu te faça? Foi isso que ele fez com o cego Bartimeu. O que queres que eu te faça? Que eu volte a enxergar. Então volte, filho. Às vezes, Jesus espera de mim e de você que a gente faça com essa geração aí fora. O que você precisa? Pergunte, o que você necessita? Um amigo meu em São Paulo, agora quando eu estive lá, eu saí para jantar com ele, e a pastora quase me bateu, porque eu cheguei 1h da manhã em casa. É um amigo que terminei o seminário junto com ele, hoje ele é pastor também, tem 27 anos. Eu saí com ele, ele disse assim: eu vou te contar uma experiência, eu vou dividir com vocês. Um mendigo abordou ele na rua, perto de um mercado grande que tem em Araçatuba, e disse assim para ele: olha, me arruma um dinheiro aí, que eu estou com fome. Ele ficou meio desconfiado, que estava cheirando uma cachaça. Falou: é de fato que isso aí é para você comer? Não, é para mim comer. E na verdade 99% é para beber, né? Porque quanto mais eles ficam embriagados, menos fome eles sentem. E ele disse assim para ele, assim, olha, tirou R$5 do bolso e disse assim: eu vou te dar. Olhou dentro do olho dele e falou: olha para mim aqui. Ele é novo, bem fortinho, sabe? O outro já era mais de idade, baixinho. E ele parou assim, meio calangueando na frente dele. E disse assim: esse dinheiro aqui é santo. Esse dinheiro aqui, ele é ungido. Falou: sabe por quê? Porque eu sou dizimista. Porque eu faço, e então esse dinheiro meu é consagrado. Então, que você não venha gastar o meu dinheiro com bebida. E aí o mendigo começou a chorar. Começou a chorar, e aí ele não soube o que fazer. Ele falou bravo e de repente ele amoleceu junto com o mendigo. E eu falei: cara, eu vou contar isso na igreja. Eu vou fazer isso com qualquer mendigo da rua. Esse dinheiro, eu vou seguir o seu onde você vai gastar esse dinheiro. Mas queridos, nós temos que ser canal de Cristo nessa cidade. Não importa onde você trabalha, não importa onde você mora. Deus despertou através do Juliano uma visão, nós vamos dividir depois com a diretoria, que vai ser muito bom, vai ativar toda a igreja em oração. Vai ser muito bom essa visão. Foi algo assim de Deus, eu vou dividindo isso com a diretoria, a partir disso nós daremos continuidade. Então, queridos, você tem a responsabilidade de curar cegos, coxos, paralíticos, mudo, surdo, quem quer que seja aí fora, querido. Toda essa ceia
ela tem um propósito de preparação, de santificação, para que a gente saia desse lugar aqui e ofereça o que nós estamos recebendo. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está do seu lado: você é importante. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Por favor, o Givaldo. Não é o Givaldo. Quem que vai servir a ceia junto comigo? Abra a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Gostaria que todos estivessem acompanhando essa leitura. Quantos acharam, diga amém. 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que bebe e come indignamente, presta atenção nisso, gente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Queridos, uma das grandes importâncias que eu levo no Evangelho é para que você tenha consciência daquilo que você está fazendo e da grande atitude que você se coloca a ceiar. O ministério, queridos, ele nos coloca algumas direções para que nós possamos aceitar sobre as pessoas que são batizadas, sobre as pessoas que são membros do ministério, sobre as pessoas que estão caminhando conosco. Mas, acima de tudo isso, quando nós lemos nos últimos versículos, e essa é a grande preocupação e o grande questionamento que eu tenho com a igreja, na questão das pessoas que estão doentes, estão dormindo, estão se desfalecendo, porque estão tomando, estão comendo indignamente. O que isso significa? Que nós não estamos preparados para sentar à mesa. Que esse ambiente, que esse momento, é um momento sério. É um momento que eu não devo vir à igreja somente na ceia. É um momento que eu não devo me santificar somente na ceia. Mas é uma vida de continuidade com Cristo. E a partir dessa continuidade e dessa história sendo escrita com Cristo, nós nos tornamos dignos a comer e a beber. Torno a dizer, por isso há muitos que dormem, doentes, fracos, pessoas que estão se matando. Essa é a explicação dessa palavra. Por quê? Porque não está tomando dignamente, porque não se examina, porque não se coloca com seriedade com Cristo. Esse momento, queridos, você deve analisar se você vai ceiar ou não.
Quando a Bíblia diz, venha como está, e da forma que você está, Cristo vai te aceitar, não está relacionado à ceia. Amém, igreja? Mas está relacionado a uma aliança, a aceitar a Cristo, a colocar Ele como prioridade, o único e suficiente Deus e governo das nossas vidas. Isso sim. Agora, ceia é porque eu entendo e porque eu estou pronto para ceiar. Amém, igreja? Mesmo você que não for ceiar, fique de pé junto com toda a igreja. Sabe por quê? Porque você ficando de pé, amanhã depois, se hoje eu não estou preparado, na próxima ceia você pode estar. Amém? Não fique com vergonha, mas se coloque como um despertamento dentro de você, que você precisa se consertar. E quanto mais você vive um conserto na sua vida, mais abençoado você se torna. Amém, igreja? Por favor, podem servir para eles. Todos vocês que forem pegando o cálice e o pão, feche os teus olhos. Se a bandeja passou por você e você não pegou, você também feche os teus olhos, para que nós possamos ter um tempo de oração e de intercessão e de clamor ao Senhor nessa noite, pelas nossas vidas e também pelas vidas que estão convivendo ao nosso redor, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, igreja, em nome de Jesus. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que... Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse momento, Senhor, que nós estamos vivendo. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade, Senhor, que nós estamos tendo nessa noite. Senhor, nós abençoamos até mesmo essas pessoas, ó Deus, que não estão e talvez estão se sentindo fora de uma situação. Deus, não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor nos ama da mesma maneira. O Senhor nos quer da mesma maneira. O Senhor nos acolhe da mesma maneira. O que o Senhor pede é para que nós tenhamos bastante consciência daquilo que nós estamos fazendo, para que nós não possamos nos matar a si próprio com as atitudes que nós estamos fazendo. Mas que essa ceia, ó Deus, possa ser uma ceia de um grande conserto no meio de nós. Que o Senhor traga a vida, Senhor, para essas pessoas que talvez não estão se sentindo preparadas para estarem junto conosco nessa ceia. Que o Senhor, ó Deus, possa capacitar os teus filhos a se colocar, ó Deus, nesse ambiente, aptos, preparados e pessoas dignas, ó Deus, de estar ceando junto conosco, porque Deus, esse é o direito de todos, esse é um direito nosso. Porém, ó Deus, sabemos que existem algumas condutas que ainda nós precisamos mudar. Existem palavras, atitudes, forma de conduzir as nossas vidas que nós precisamos mudar. Levante o seu cálice, o seu pão. E, ó Deus, nós consagramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, este pão, simbolizando, ó Deus, e trazendo à nossa memória o seu corpo. Nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, este suco de uva, representado, ó Deus, o teu sangue que se escorreu pelo seu corpo.
pelo madeiro, pelaquela cruz. O que mais me entristece, Deus, é quando o Senhor estava naquela cruz ainda vivo, quando o Senhor pediu água com sede, de tantos passos carregando uma cruz pesada, um fardo pesado que não era seu. O Senhor pediu água, te deram vinagre, Deus. Jesus, o teu sacrifício não foi em vão naquela cruz. Nós estamos aqui, Senhor, como igreja, trazendo a nossa memória que a única sede que nós temos, ó Deus, como igreja, é que o Senhor, ó Deus, permaneça conosco. Nós temos sede e fome de Cristo. Nós queremos Jesus Cristo dentro de nós. Nós precisamos de cura, Deus. Nós precisamos de transformação. Nós precisamos de mudança. Nós precisamos de santificação. Torna, Deus, a tua igreja santa, santificada, curada. Deus, em nome de Jesus, quantas vidas estão passando, ó Deus, por enfermidades, por problemas, arrastando situações, ó Deus, de rompimento, de casamento, de família. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é o único que tem poder de transformar a situação das nossas vidas. O Senhor é o único Deus, é de Ti que nós precisamos, Pai. O vazio que nós estamos sentindo é porque falta o Senhor ainda dentro de nós. Por isso, Deus, preencha em nós. Conviva conosco, Espírito Santo. Espírito Santo, desperta, Senhor, essa geração. Uma geração que te ama, uma geração que tem prazer em viver contigo. Uma geração que não depende de uma ceia para a santificação, mas uma geração que depende da tua presença, de caminhar. Espírito Santo, nós queremos, ó Deus, nos consertar contigo. Nós queremos, ó Deus, nos alinhar contigo. O Senhor rasgou o véu de baixo a cima, para que nós pudéssemos ter um livre acesso, um alinhamento, uma única direção. E a tua palavra diz que aquilo que ligou na terra estará ligado no céu, e enquanto não se cumprir, não voltará para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, traga a tua presença nesta igreja, Pai. Que o teu Espírito Santo, o avivamento, se torne vivo nesta igreja. Que todos, ó Deus, que adentrar neste lugar se desperta a sentir o teu Espírito Santo. O teu Espírito Santo é o único que nos consola. O teu Espírito Santo é que nos traz uma seriedade, uma verdadeira conversão, um verdadeiro alinhamento com o Senhor. É o teu Espírito Santo que fala conosco quando nós estamos saindo fora da tua presença. É o Espírito Santo que está à porta e nós precisamos abrir essa porta para que o Senhor entre. Desperta, Senhor, essa igreja, que os dons do teu Espírito Santo seja despertado, Senhor, a partir dessa ceia. Nós queremos, ó Deus, uma igreja não de barulho, mas uma igreja que vive um avivamento e que entende o Espírito Santo. Se fala em línguas, é porque entende o Espírito Santo. Que se declara cura, é porque entende o Espírito Santo. Se declara transformação, é porque entende o Espírito Santo. Se canta, é porque canta, porque entende o Espírito Santo. Se toca, é porque entende o Espírito Santo.
Nós não queremos dar um passo sem que o Senhor queira. Nós não queremos falar sem que o Senhor queira. Nós não queremos sonhar sem que o Senhor queira. Nós queremos viver a Tua vontade. Espírito Santo, desperta, Senhor, essa igreja. Desperta, Senhor. Desperta pessoas à oração. Desperta colunas de intercessão. As pessoas, ó Deus, de mais idade, que talvez não tem mais um movimento, Senhor, tão ágil como um jovem. Mas desperta, Senhor, então essa geração a ser intercessores desta igreja, a se preocupar com essa igreja em oração, a orar pelos pastores dessa igreja, a orar pelos líderes dessa igreja, ser uma coluna de sustentação para esta igreja. Desperta, Senhor, o temor e o amor por esta igreja. Essa geração, ó Deus, fará a diferença nessa cidade, porque o Teu Espírito Santo está encontrando cada vida neste lugar. Eu sonho de chegar um tempo onde a gente não precisa ficar lendo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o 30 e pouco. Mas uma igreja que quando chega o tempo de ceia, não precisa dar orientação, porque o Espírito Santo será a orientação. Eu creio que quando a igreja chegar nesse nível, é porque Cristo está voltando. Então, igreja, vamos provocar então Cristo com a nossa fidelidade, o nosso compromisso, o nosso andar e conhecer o Espírito Santo. Talvez você não tenha os movimentos assim tão ágeis como um jovem, mas saiba que o seu grande movimento é dizer em nome de Jesus, essa situação será transformada em nome de Jesus. Ele está dentro de você, igreja. Coma do pão e beba do suco. Igreja, ore junto comigo. Diga para o Senhor nessa noite que o único desejo que você tem é de conhecer Ele, é de se entregar para Ele. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pela sua vida, se você ainda não aceitou, essa é a oportunidade que você tem de você se entregar. Ninguém vai te expor. Não adianta a gente expor você aqui na frente que você está aceitando, mas de nada disso adianta. O que adianta é a sinceridade que nós expressamos, as nossas palavras ao Senhor. Igreja, me ajude nesse clamor em oração. Vamos orar todos juntos, vamos convidar Jesus Cristo a caminhar conosco, a ir em todos os lugares aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Que essa ceia seja uma ceia de intimidade, de compromisso, de fidelidade, de se entregar ao Senhor. Que seja uma ceia que aonde eu estiver, no meu trabalho, na minha casa, o Senhor Jesus estará conosco. Não importa onde nós vamos estar, não importa o ambiente aonde nós vamos estar. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Espírito Santo. Desperta, Senhor, e nós queremos viver um relacionamento com o Senhor, ó Deus, a partir dessa ceia incondicional, assim como o seu amor ágape é incondicional, nós queremos viver. Espírito Santo, visita os teus filhos, Pai, que são batizados, que têm os dons, que falam em línguas. Desperta, Senhor, o avivamento nesta igreja, Pai. Renova, Senhor, os teus filhos, Pai.
Renova, Senhor, os teus filhos, que há dias, ó Deus, não tinham vontade de dar continuidade no dom que o Senhor depositou nos teus filhos. Anima, Senhor, os teus filhos novamente. Comprova, Senhor, aos teus filhos que o Senhor ainda não parou, que o Senhor confiou na vida dos teus filhos, que o Senhor ainda tem muito o que fazer na vida dos teus filhos. Quantas vezes nós pensamos em voltar atrás, em parar, em desistir, mas o Senhor vem, mas o teu Espírito Santo vem. Cheira madarabacata e nos abraça e diz: filho meu, filha minha, você é precioso, você é querido, você tem algo a oferecer. Ainda tem mais para você fazer. Não é a mudança de ambiente que vai fazer o teu ministério parar, mas a mudança de ambiente vai fazer você viver experiências novas. Experiências novas. Não desista, igreja. Não para. O Senhor precisa de nós. A vinda dele está próxima. O Senhor precisa de nós. Nós temos uma grande missão nessa cidade, de propagar o Senhor Jesus com seriedade, com transparência. Um Cristo vivo, um Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E é esse Deus que nós servimos. Nós não nos dobramos a estátuas, a objetos. Nós não somos estimulados a pequenas coisas na fé, porque muitas coisas têm tirado a imagem de Cristo e colocado em um tijolo, porque através desse tijolo nós vamos receber uma casa. O nosso único estímulo é Jesus Cristo e o Espírito Santo que está aí conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. A pastora vai dar os recados. E depois os professores, as crianças. Por favor, deem a ceia para eles. Os servos que estão aí trabalhando, dê a ceia para que os professores possam também compartilhar junto conosco deste momento. Amém, igreja? Pode se sentar em nome de Jesus, por favor, mais alguns minutos.